Bom, pessoal, bom dia, saudade de vocês. Tenho muita esperança em Deus, que logo logo a gente vai estar voltando para a nossa sala, né? E que tudo corra na mais santa paz. Bom, hoje nós vamos falar da biologia da galinha, só que na parte 2. A gente dividiu essas aulas, né, para não tumultuar muito para vocês, tá certo? Então, na parte 1 a gente viu o esqueleto, sistema muscular, sistema urinário e o sistema digestivo. E hoje a gente vai estar trabalhando com o sistema reprodutor feminino. Então, observe que quando a gente coloca aqui na gravura, né, observem que aqui a gente tem o ovário, lembrando que as aves só tem o lado esquerdo funcional, o ovário direito, ele é atrofiado, certo? Então aqui a gente tem um ovário, no ovário vai descer um tubo, que a gente chama de oviduto. E esse oviduto, ele tem a função de formar e passar o ovo, certo? Esse oviduto, ele é dividido, né, em fundíbulo, magno, que é a parte mais extensa, né, o istmo, útero, vagina e sai pela cloaca. Observem que o aparelho reprodutor, ele está bem coladinho também com o aparelho urinário. E aí nós vamos dar bastante ênfase a esse aparelho, porque através desse aparelho a gente consegue a produção de ovos. Então, se esse aparelho estiver funcionando muito bem, ligado aos demais, o animal a gente vai ter uma produção bem melhor, certo? Então, o aparelho reprodutor, ele tem que estar funcionando muitíssimo bem. Então, aqui, primeira coisa que a gente retrata, né, quando a gente fala do aparelho reprodutor das aves, é que o desenvolvimento embrionário do pintinho, ele não dá dentro da mãe, ele se dá fora, no ovo. Ou seja, o pintinho vai se desenvolver não internamente, mas o desenvolvimento embrionário do pintinho se dá fora da mãe. A mãe vai botar um ovo e esse ovo vai ser incubado, com 21 dias vai dar origem ao pintinho. Então, observe, o ovário, ele fica alojado, né, bem coladinho aonde? Na coluna vertebral. Olha, aqui está os rins e aqui está o aparelho reprodutor. Ele fica coladinho, ovário e oviduto, e saindo pela cloaca. Então, ele fica colado e do lado esquerdo do animal. A parte, o ovário direito e o oviduto direito, né, são atrofiados. Inclusive, relatos, né, que, por exemplo, que essa é uma questão que vem nos mamíferos já funcionando os dois. O ovário, ele tem um aspecto de um cacho de uva, certo? Com vários gemas ou oócitos, né? Ou seja, várias gemas imaturas e em diferentes estágios de desenvolvimento, ou seja, há uma hierarquia. A mais velha vai sair primeiro, depois vem a outra e assim sucessivamente. Tem relatos que chega-se a observar, né, com lentes, até 12 mil óvulos em um ovário, ou seja, são muitos. Hoje uma galinha melhorada geneticamente, ela pode botar até 300 ovos no ano. Então, quando a gente olha o número de células do ovário, como eu falei, né, que pode chegar até 12 mil, né, o número de células se desenvolve e a gema se eleva. A olho nu a gente pode enxergar muito, né? Tem literaturas que citam 2 mil óvulos, tem outras que citam 4 mil e tem até 12 mil, certo? Com auxílio do microscópio. Então aqui a gente vê bem nítido aqui o aparelho dentro das aves, né, o ovário. Muita gente, na hora que vai abater, por exemplo, uma galinha, tira esse ovário e come, né, as gemas, não tem problema nenhum, são óvulos que vocês estão comendo na realidade. Então, assim, aqui você vê que é o oviduto, né, e a formação, tá? E aqui eu vou usar essa figura só para me explicar para vocês como forma o ovo. Quando alguém perguntar para vocês quantos ovos uma galinha bota no dia, vocês podem afirmar tranquilamente, um ovo. Fisiologicamente, gente, não tem como ser 2. Eu vou estar mostrando aqui na figura. Então, primeira coisa que está o ovário. O ovário cheio de óvulos. Esses óvulos, eles vão amadurecendo aos poucos, tem uma hierarquia, uma gema madura, uma outra imatura, e fica dentro também o saquinho vazio, né? Que fica muitas vezes vai ser liberado, né? E vai ficar vazio, tá certo? Então, observa, aqui
em formato de funil está um infundíbulo. Eu costumo dizer para os meus alunos que aqui é uma praça de encontro do óvulo com o espermatozoide. Se, por exemplo, essa galinha ela foi copulada, teve a presença do macho, os espermatozoides vão vir nadando e encontrar aqui. O ponto de encontro é nessa praça chamada infundíbulo, que tem a forma de funil. Esse funil ele engloba a gema, tá? E fica 10 a 15 minutos, a gema fica aqui dentro, esperando o espermatozoide. Caso o espermatozoide não venha, né, a fila anda, o óvulo vai descer e vai para o magno. No magno, ele é revestido com o albúmen ou clara. É a parte mais extensa do aparelho reprodutor, é o magno, certo? Do magno vai para o istmo. No istmo forma a membrana da casca. Essa membrana da casca, ela serve de proteção para evitar a entrada de bactérias, porque lá dentro daquele ovo, né, teoricamente teria um pintinho. Daí vai para o útero. O útero é uma parte globosa, né, que é o formato do ovo, né, é a forma de moldar, né, e o útero que vai ficar 20 a 23 horas nesse útero fazendo a casca. Vai para a vagina, que a vagina ela vai fazer o quê? Além de passar a cutícula, né, ou seja, fechar os poros, lembrando que uma casca de um ovo tem até 8.000 poros, então para evitar a entrada de micro-organismo, a vagina faz esse processo e o ovo é liberado, certo? Então, recapitulando, no infundíbulo fica de 10 a 15 minutos, no magno, onde é feita a clara, de 2 a 3 horas, no istmo de 1 hora a 1 hora e meia, o útero de 20 a 23 horas fazendo a casca e a vagina é o local onde vai haver a saída, que é de 10 a 90 minutos. Lembrando também, e esse aparelho todo se chama oviduto. Oviduto, se fosse viaduto, passaria carro. Oviduto forma e passa o ovo, certo? Então, quando a gente pensa que a gente dá uma olhadinha nesse aparelho aqui, a gente observa que do lado direito é todo atrofiado, tá? E a galinha tem algo também que fica pertinho lá da vagina, entre o útero e a vagina, chamada espermateca, que serve para armazenar o espermatozoide. Ou seja, o galo não vai precisar sempre copular a fêmea para ter espermatozoide. Ela tem um reservatório de espermatozoide que fica aqui. Então, sempre esses espermatozoides vão estar nadando para ir para o infundíbulo para fecundar. Caso a espermateca esteja vazia, o ovo a gente vai comer não um ovo, mas um óvulo, que eu vou explicar lá na frente, tá? Observem que aqui ó, tem folículos vazios, é como se fosse uma casca da uva, a uva sai, né? No caso a gema sai e fica o folículo vazio, tá certo? Esse aqui é o ovário e aqui o lado esquerdo, tá certo? Aqui é uma outra figura, né? É bem diferente, né? O aparelho das aves, dos mamíferos. Os mamíferos têm 2 ovários funcionando, né? O coelho chega ao ponto de ter 2 ovários e 2 úteros, né? Então é diferente. Deve-se considerar, né, que como oviduto é a parte do sistema genital que vai do ovário até a cloaca. Observem também aqui nessa figura, gente, que aqui a cloaca está aqui e aqui já tem a parte de intestino que vem para cá. Lembra também que o aparelho urinário vem para cá. Nunca esqueça que a cloaca, ela tem 1001 utilidades, é igual bombril, gente. Serve para tudo. Serve para o aparelho reprodutor, serve para o aparelho urinário e serve para o aparelho digestivo, tá certo? Aqui está o ovário, né? No caso, do lado direito, atrofiado. Então, ovário, infundíbulo, magno, istmo, útero, vagina e vai embora pela cloaca, tá? Aqui mostrando mais através de membranas, né? A mesma coisa. Aqui está o ovário, né? Os folículos vazios, o infundíbulo em forma de funil, o magno, a parte mais extensa, que é onde faz a clara, o istmo, útero, vagina e cloaca. Tá certo? Essas figuras é para a gente ter uma ideia de como que está dentro da ave. Olha bem aqui dentro da ave, olha aqueles 2 sacos que eu falei para vocês, não é isso? Que do intestino também vai sair tudo na cloaca. Observem o ovário aqui. Gente, o oviduto, ele é muito embolado aqui, olha. Só para vocês terem ideia, aqui vai fazer a clara, ele se enrola todo, aqui vai fazer a casca. E observe que ao mesmo tempo vem um intestino daqui, ó, onde vai sair também na cloaca.
Então, observe que um oviduto desse pode medir até 85 centímetros, todo embolado, cheio de velocidades, de subidas e descidas, tá certo? Então, aqui essa foto, ela mostra claramente como que é dentro da ave, tá certo? Isso para quê? Para nos ajudar a enxergar. Aqui essa foto tá ao contrário, mas mostrando também muito bem que aqui está o funil, né, o infundíbulo, o magno, né, o istmo, o útero. Olha, já está na vagina, prontinho já para o ovo ser liberado, tá certo? Observem, gente, aqui essas gemas já bem maduras, né? E observe por que às vezes a gema vai sair com tecidos, com pedaços de sangue, com manchas de sangue, tá? Ela vai sair porque muitas vezes o folículo não vai liberar totalmente, tá? Aqui dentro já vários o ovário, né, com vários folículos que já foram removidos. Observe que aqui essa ave já houve muitas saídas, né, de gemas. Observe que já quase não tem mais gemas maduras, tá? Aqui é uma figura novamente chamando a atenção do ovário esquerdo, né, do infundíbulo. Lembra do infundíbulo, gente? É o encontro, é onde vai acontecer a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo. Depois vai para o magno, do magno, forma clara, vai para o istmo, forma a membrana da casca, aquela membrana quando a gente vai cozinhar o ovo, né, que tem aquela película. Depois o útero, vagina e vai embora, tá certo? Lembrando o seguinte, mas a galinha pode botar sem a presença do galo? Pode. Por que a galinha pode botar sem a presença do galo? O que não pode, gente, é produzir o pintinho, nascer o pintinho sem o galo. Ou seja, o galo ele é importante para a reprodução, para nascimento, mas para a produção do ovo, não. Por quê? Olha bem, se o espermatozoide não fecundar o óvulo só espera, gente, 10 a 15 minutos. O óvulo é exigente. Senão, ele vai para onde? Para o magno. O magno vai formar a clara, depois a membrana, depois a casca, vagina. Vai embora. Ou seja, o que a gente está comendo hoje, na maioria das vezes que a gente encontra no supermercado, é um ovo, não um ovo que tem a presença do macho, mas um ovo de mesa, que eu vou mostrar uma figura daqui a pouco. Então aqui, o infundíbulo, ele tem 11 centímetros e fica lá de 10, né, a 15 minutos. O magno, de 2 a 3 horas. Observem que o tamanho do magno é o maior, 33,6. Depois o istmo, que fica 1h30. O útero, 20 a 23 horas. E a vagina, que é de 15 a 90 minutos. Que é onde vai se dar a cutícula, né, gente? O fechamento dos poros da casca do ovo, tá? Aqui é um ovo. Eu falo com meus alunos, né, que o ovo é um alimento riquíssimo, gente. Só perde para o leite materno. Se a gente fosse dar uma pontuação para o ovo em 100, a gente daria 93. Ou seja, é um alimento riquíssimo. Só perde para o leite materno. Há um tempo atrás, a mídia, né, tentou matar o ovo, falando que o povo ia morrer por causa do colesterol. Graças a cientistas, isso foi comprovado e não tem nada a ver. O ovo, gente, realmente é um alimento completo. Na realidade, a gente teria que ter o hábito de se alimentar de ovos. E o ovo ele é o seguinte, 58% do peso é clara, 31% é a gema e 11% a casca. Lembrando, gente, que o ovo, a galinha para botar, ela precisa de muita água, porque 73,7% do ovo é água para formar isso aqui tudo. 10,5% gordura, 14,8% proteína e 1% sais minerais. Ou seja, o ovo é realmente um alimento completo, tá? Completo mesmo. Lembrando que esse teor de proteína, ele coloca 6,25 gramas, tá, de proteína que um ovo tem. Ou seja, a pessoa, em vez de comer um pão, se comesse um ovo no café da manhã, ele estaria bem nutrido, tá? Aqui, a estrutura do ovo. O ovo é o seguinte, aqui tem a gema, que foi formado, lembra, lá no ovário. Nessa gema tem uma partezinha que chama blastodisco. Nesse meiozinho tem uma vesícula, que é onde o espermatozoide tem que fecundar o óvulo, tá? Temos a membrana vitelínica, que é a membrana que segura a gema para não deixar a gema se misturar com a clara. O albúmen ou clara, que essa parte aqui, ela tem a parte mais densa e a parte mais líquida, tá? Aqui a gente tem uma câmara de ar,
que é uma divisória entre as membranas da casca. Observem que a membrana da casca está aqui, né? Uma membrana está aqui, a outra está do outro lado. Então, a câmara de ar ela se forma entre as duas membranas, membrana externa e interna, tá? Lembrando que aqui a gente tem a calasa ou chalasa, que serve para centralizar a gema, para não deixar com que a gema fique solta. Por isso que quando a gente vai colocar o ovo para incubar, a galinha faz isso, mas quando a gente vai colocar em chocadeiras, a gente tem que estar revirando o ovo para que ele não grude nessa parte e nem nessa, porque aqui a calasa já faz o trabalho, tá? Lembrando que o ovo tem a membrana interna e a membrana externa. Então nós vamos falar de cada uma partezinha. A casca, a casca é uma cobertura, né, um invólucro calcário, tem 8.000 poros. Na realidade, a cor da casca do ovo, quem determina é a raça. Uma dica que eu dou para vocês, que cientista nenhum conseguiu assim comprovar o porquê disso, né? Geralmente as galinhas que têm o brinco de cor vermelha, os ovos vão ser de casca vermelha. Quando eu falo casca vermelha, eu não estou falando vermelho, cor de sangue, não, eu estou falando do vermelho meio amarronzado, tá certo? E galinhas que têm os brincos brancos, geralmente ovos de casca branca. A cor da casca do ovo não afeta em nada as características do ovo, tá certo? Quem determina a cor da casca é somente a raça da galinha. A câmara de ar, ela é um reservatório, né, uma bolsa, né, e ela serve também, né, para aumentar, para o pintinho poder respirar. E a partir do momento que o ovo fica mais velho, tende a essa câmara de ar ficar maior. Por isso que às vezes a gente acha que o ovo está solto quando a gente mexe com ele. A membrana da casca são duas, uma externa e a outra interna, não é isso? E ela tem a função de barreira mesmo, protetora, tá certo? O albúmen é a clara, é a parte rica. O pessoal que malha e come muita clara de ovo, porque é uma proteína riquíssima, a albumina, né? E ela é muito rica e ajuda na formação dos músculos, tá certo? Então tem dois tipos de albúmen, um albúmen mais denso e um menos denso. Lembrando, gente, que é proteína pura. Além do mais, a clara ainda tem uma vitamina chamada riboflavina, que é riquíssima também e que ajuda, tá? A gema, a coloração da gema, se ela é mais alaranjada ou mais clara, depende da alimentação. Se o animal come muito alimento amarelo, mamão, milho, cenoura, tende a ficar mais alaranjada, porque vem do pigmento, né, da xantofila, que dá esse pigmento mais amarelado. Daí as galinhas caipira terem uma gema bem quase laranja. Por quê? Porque elas comem muito milho, tá? Então acaba prejudicando. Se você der muito soco, você vai ver que a gema já não vai ficar tão bonita quanto as donas de casa gostam, tá certo? Outra coisa, gente, que a gente tem que pensar, que essa cor realmente ela varia de acordo com a alimentação, tá certo? Isso aqui é fonte de vitamina, mineral e gordura, tudo aqui na gema. O blastodisco é aquela partezinha que fica em cima quando a gente quebra o ovo, né? E é onde vai acontecer a fecundação. A membrana vitelínica, ela tem a função, né, de conter a gema do ovo. E a calasa, ela faz com que o ovo, né, fique mais centralizado. Bom, aqui nós vamos falar de cada partezinha. Olha aqui, bem visível, gente, no ovo, o blastodisco. O espermatozoide tem que entrar aqui, tá? Quando esse ovo ele é galado, aqui fica mais escura. Quando o ovo não é galado, ou seja, não tem a presença da gala é o sêmen do galo, né? Quando não tem a presença da gala, né, o embriãozinho não desenvolveu, ele fica mais esbranquiçada. E essa placa mede de 2,5 a 3,5 milímetros, tá? De diâmetro. Ela é situada na superfície da gema. Se a gente colocar a gema de um lado ou do outro, a gente vai ver o blastodisco, tá? A vesícula, ela fica aqui no meio. E quando fecundada, essa vesícula fica mais escura, como eu falei, tá? A gema, ela amadurece, tá? Sempre há uma hierarquia. Como eu falei lá atrás, quem determina a coloração da gema é a alimentação da ave, tá certo? E a membrana vitelínica, ela dá esse formato esférico, né? Lembrando sempre, se você quer ter um ovo com a gema colorida, uma gema mais alaranjada para agradar a dona de casa, o animal tem que comer alimentos mais coloridos. Se come muita horta, por exemplo, muito mamão, cenoura e o próprio milho, ajuda. Só que lembrando que essa ração tem que ser balanceada.
Hoje a gente encontra gemas no mercado até com uma cor muito estranha, quase chegando vermelho, e isso devido a corantes que eles estão utilizando. Então, tomar cuidado, é melhor dar um corante natural, como o urucum, tá? Ou mesmo a alimentação. É importante muito isso, tá, gente? Olha, a membrana vitelínica, que a dona de casa não gosta, porque ela diz que a membrana vitelínica, né, ela realmente dá o gosto, né, o cheiro do ovo, e aí a dona de casa peneira essa membrana aqui que é tirada. Ou seja, essa membrana ela serve para reter, né, para ficar a gema, tá? Para não misturar com a clara. Então aqui é uma camada fina, né, e impede que a gema se derrame ou misture, né? Só quando o ovo tá velho que essa membrana vitelínica fica bem frágil, quando você quebra o ovo, rapidamente ela mistura. Então no ovo fresco ela é bem resistente, tá certo? E a partir que vai ficando mais velha, ela tende a perder, né, essa resistência. Aqui a clara ou a albume, né, que é muito valorizada porque é uma fonte de proteína de primeira, né, a albumina. E aí aqui essa clara você pode comer, né, de forma cozida ou mesmo frito ou mexido também, tá? Ela é transparente, ela fica ao redor da gema, né? E ela divide em camadas, por exemplo, ela é mais densa ou mais líquida, dependendo do local. E quando o ovo é fresco, ela é bem mais consistente. Quando o ovo fica velho, né, tende a perder essa consistência, tá certo? Olha, a membrana da casca está bem visível aqui. Essa membrana da casca a gente vê muito bem quando a gente cozinha o ovo, né? Essa membrana da casca ela é porosa e permeável e ela envolve toda mesmo a clara, tá? E ela é constituída de um tecido. Só que o seguinte, ela tem a função de isolante, tá? Ela tem a função de não permitir que entre bactérias no ovo, tá certo? Então ela é uma proteção. O único lugar que ela não fica toda é a câmara de ar, porque na câmara de ar vai acontecer entre uma e a outra. A casca, como eu falei, depende da raça, não é isso? A casca do ovo tem até 8.000 poros, por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lava o ovo, tá? Quando a gente lava, a gente tira aquela proteção que lá na vagina fez, passou uma cutícula, não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado, lavar o ovo mais na hora de alimentar, tá? Ele é constituído de membrana, lembrando que os poros, como eu falei, é de 6 a 8.000 e a função biológica é permitir a troca do meio interno e externo, principalmente para o pintinho, tá? Então essa troca é importante. Então a casca ela tem a função de fazer a troca gasosa para que o pintinho não falta a parte de oxigenação, tá certo? Esse aqui é um ovo de mesa. Observe que o disco germinativo, né, o blastodisco está clarinho e a clara. Já o ovo galado, que tem a presença da gala, né, do espermatozoide, ele começa a desenvolver o embriãozinho. Às vezes nem começa a desenvolver. Às vezes o blastodisco só fica escuro. Você já sabe que é um ovo galado. Geralmente os ovos de galinha caipira são ovos galados. E o ovo que a gente compra no supermercado, geralmente, são ovos de mesa. Ou seja, o que é ovo de mesa? É que não tem a presença do macho, somente a presença da fêmea. Na realidade, a gente não come o ovo, a gente come o óvulo, né, gente? Porque não foi fecundado para virar ovo, tá? Então, aqui a gente vai falar dos defeitos que pode ter no ovo. E os defeitos são, ovo de 2 gemas. Nossa, é defeito ovo de 2 gemas? É, porque a galinha que botou hoje um ovo de 2 gemas, amanhã provavelmente ela não vai botar, entendeu? Então, por exemplo, para o produtor isso é ruim, para o consumidor é bom que 2 gemas, certo? Mas é um defeito. Mancha de sangue é defeito? É, porque quando você quebra um ovo, que você encontra as gemas com pedaços de sangue ou mancha de sangue, é algo indesejável, é algo que a gente não quer. Não é que vai fazer mal para comer. Muita gente tira e come normalmente, mas é algo que não é bom. E essas características de mancha de sangue, gente, elas vêm a mãe passando para as filhas. As matrizes do Brasil, quase todas foram eliminadas, né, para poder sanar esse problema de mancha de sangue, que hoje é bem menos do que antes. Pedaços de carne também é o pedaço do ovário, o pedaço do tecido que saiu junto com a gema por infundíbulo. Ovo de casca mole é um problema. O ovo de casca mole, porque o ovo é formado de carbonato de cálcio. Vamos supor que está muito calor.
o animal está jogando muito fora pela respiração CO2, gás carbônico. E aquele carbono era importantíssimo para fazer a casca. Como não vai ter o carbono, geralmente a casca vai sair fina. Pode ter outro problema? Pode. Olha, bronquite infecciosa causa problema na casca do ovo. Por quê? Bronquite, falta oxigênio. Então o animal está respirando e jogando fora muito CO2. Então faz esse problema. Cálcio, falta de cálcio, também. Falta de vitamina D, também. Então o ovo de casca mole tem que investigar qual que é o problema que está acontecendo. Ovo dentro do ovo, ou também chamado de ovo incluso, é quando você quebra o ovo e você encontra um outro ovo dentro. Ou seja, o ovo estava perto de sair e aí ele tem um movimento antiperistáltico, ele retorna. E quando ele retorna, ele encontra, né, uma outra gema que vai ser formada. E aí quando você quebra, você encontra. Há pouco, deve ter uns 2 ou 3 anos, aconteceu isso até numa fazenda de Monte Alto, aqui pertinho de nós. Tá? Esse ovo incluso, ele é raro, mas pode acontecer, tá? O ovo de 2 cascas, o ovo já estava no útero, foi para a vagina e retornou para o útero. Então o útero fez outra casca, tá certo? Dando origem a um ovo de 2 cascas. Ovo sem gema, muita gente da zona rural, coitado, fala que é um ovo do galo. É um ovo pequenininho e como ele não tem uma gema formada, madura, acaba colocando que é o ovo do galo. Na realidade, esse ovo sem gema, ele ocorre mais em galinhas velhas, tá? Que já está no final da produção. Então, dá origem a esse ovo sem gema. Ovo de casca fina e de casca mole, mesma coisa, né? Câmara de ar solta, ocorre quando o ovo já está velho, o ovo fica solto, né? Então, esse ovo, você percebe que ele está solto. Tem gente que fala, o ovo não presta, mas na realidade é porque ele perdeu toda a estrutura da membrana e aí ele fica solto, tá? Nós vamos mostrar as figuras. Esse aqui, ovo de 2 gemas. Ocorreu um ovo de 2 gemas porque houve 2 ovulações. Quando essa gema que estava esperando, né, lá no infundíbulo, o espermatozoide, outra gema desceu. Ou seja, desceu não, desculpa gente, o infundíbulo englobou. Então englobou quantas gemas? 2, tá certo? É um ovo com 2 gemas. Tá? Esse aqui é um ovo também com 2 gemas. Observem que teve uma época, tinha uma granja até no Rio, que as pessoas queriam que as galinhas botassem sempre ovo de 2 gemas. Tá? Esse ovo de 2 gemas ocorre mais no início da produção, quando a franga está com muito hormônio e com muita luminosidade, acaba botando esses ovos. Lembrando para vocês, gente, que a ave, para botar, ela precisa da presença de luz. A gente vai falar disso quando a gente estiver falando do programa de luz. Tá? Por isso que quando chega nos meses de maio e junho, as galinhas praticamente param de botar as caipiras, né? E aí necessita-se dar uma luz artificial, ovo de 2 gemas. Esse ovo aqui, ele além de ter 2 gemas, ele também veio com um pedaço do ovário, com manchas de sangue, tá? É uma característica que o consumidor não gosta e ele tá certo, tá? Esse aqui, eu quero chamar a atenção, que muitos alunos perguntam, tem pintinhos gêmeos? Na realidade, gente, um aluno me mostrou, né, uma foto na fazenda da avó dele, mas isso é muito raro de acontecer. Por quê? O espaço fica pequeno, o alimento não é suficiente para nutrir 2 pintinhos, entendeu? Pode acontecer? Pode, é raro, mas pode. Geralmente, quando você quebra o ovo, encontra os 2 já mortos, tá certo? Então, assim, isso pode acontecer, é raro. Aqui, ovo com 3 gemas, né? Também pode acontecer, são 3 ovulações consecutivas. É mais raro do que com 2 gemas, mas pode acontecer, tá? Esse aqui é um ovo de casca mole. Você vê que não tem uma casca bem formada, né? É uma película fina, né? Por isso que a gente fala casca mole ou casca fina, né? Na realidade, isso aqui pode ser problema de bronquite, pode ser problema de calor, pode ser problema nutricional. E o outro problema que acontece, por exemplo, no instituto, venta muito, antes de estar pronto o ovo ele já é liberado devido ao estresse, tá certo? Então pode acontecer isso também. Aqui a gente mostra bem nítido, né, a questão do ovo com a casca bem fininha, tá? Para vocês verem, ou seja, ela ovulou, fez tudo direitinho e a casca, né, não tem. Então aqui o ovo sem gema, tá? Às vezes, gente, acontece o seguinte, esse ovo pequenininho que o povo chama de ovo do galo, que não é de galo coisa nenhuma,
ele acontece o seguinte, a galinha tem um verminose, e aí o verme sobe e vai para o infundíbulo, e chega lá, o aparelho reconhece e faz todo o processo de clara, de membrana da casca, tudo direitinho. E aí sai esse ovo, muitas vezes com um verme dentro, ou uma gema imatura, ou um pedacinho da gema, tá certo? Qualquer corpo estranho, gente, que cair no infundíbulo, é como se fosse um ovo, e aí todo o processo é acionado, tá? Aqui mostrando a diferença de um ovo normal para um ovo sem gema, tá certo? Aqui é um ovo dentro do outro. Dá uma olhada, gente. Olha, aqui é um ovo normal e aqui um outro. Veja bem, esse ovo a ave sofre muito, porque é um ovo grande, tá? E dentro dele tem um outro ovo. Olha bem aqui, olha. Cozinhou, dentro tem o quê? Um outro ovo. Um ovo dentro do outro, ou ovo incluso, tá? Então esse ovo é raro de acontecer, mas pode. Aqui mostrando bem nítido que tem um outro ovo dentro, que tem a gema aqui, tudo bem formado, tá? Aqui também, né, ele não cozido, né, mas quebrado, para mostrar que tem a gema e tem um outro ovinho lá dentro. Ele estava sendo formado, ele só retornou. É lógico que não vai conseguir ter um tamanho normal, né, gente? Esse aqui, coitada da galinha ainda, ó, um ovo dentro do outro e ainda com duas gemas, ou seja, ela estava com muito hormônio mesmo. Isso é mais raro ainda de acontecer, tá? Aqui é um ovo com manchas de sangue, né, que isso, como eu falei, é uma característica genética. Graças a Deus, as aves do Brasil, muitas já foram eliminadas, né, e algumas galinhas velhas ainda aparecem essas manchas. Esse aqui é um ovo com duas cascas. Observem que ele já estava saindo, né, já tinha formado a casca no útero, e aí ele estava saindo e voltou, né, teve um movimento antiperistáltico, e ele foi formado novamente outra casca, tá? Aqui a gente vê, tá? Essa senhora, inclusive, foi no supermercado, que ela encontrou até um ovo com duas cascas. É diferente. Esse ovo aqui, praticamente, um fez uma ponte com o outro, né? Tem alguns ovos que a gente não consegue nem denominar, né, o defeito, o porquê que aconteceu, tá certo? É raro? É, mas pode acontecer, tá certo, gente? Olha, do aparelho reprodutor da galinha, a gente quer que vocês entendam da seguinte forma, que o ovo demora em torno de 24 a 26 horas para ser formado, que tem um ovário que funciona do lado esquerdo, tem um oviduto que é dividido em 5 partes, que o infundíbulo é onde ocorre a fecundação, o magno, a clara, o istmo, a membrana, o útero, a casca, vagina e a saída do ovo, tá certo? Aqui é o aparelho reprodutor do galo, é um aparelho simplório. O galo, só para vocês terem ideia, eles não têm glândulas acessórias, eles não têm próstata, vesícula seminal, nada disso. Tudo ocorre a nível de testículo. Tem 2 testículos, tá vendo? Desse testículo, aqui tem um epidídimo, tá certo? Que é como se fosse o feijãozinho, né? Que fica aqui o epidídimo, tá? Esse epidídimo fica armazenado, os espermatozoides, que vai sair por um canal que se chama canal deferente e vai para a cloaca. Tá certo? Observem também que o testículo do galo é colado, gente, no aparelho urinário, né, nos rins. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui também a outra figura mostrando, né, o testículo, o canal deferente, os rins. E lembrando que o galo, ele não tem um pênis penetrante, tá? Ele só tem uma papila. E essa papila é denominada de falo. O nome é falo. Aqui são os 2 testículos do galo, tá certo? Esses 2 testículos, quando o galo ainda é novo, ele é mais esbranquiçado. Antes o pessoal fazia muita castração de galo, né, para o animal desenvolver mais, ter mais tranquilidade. Lembrando que o testículo do galo são intracavitários, ou seja, ele fica dentro de uma cavidade, ele não fica externamente. Vou lembrar o bovino, né, que tem a bolsa escrotal, não é isso? Que serve para poder dar um controle de temperatura, né? Quando está calor demais, a bolsa tende a descer para controlar a temperatura, e quando está frio demais, a bolsa volta. Já no galo, não. O galo, o testículo, ele é intracavitário, ele fica interno. E o interessante é que os espermatozoides não morrem a uma temperatura de 41 a 42 graus. E eles ficam coladinhos, gente, lá na parte dorsal das aves. Como eu falei, né, eles são esbranquiçados, mas podem
ficar também escuros, depende de raça, da espécie dessas aves. Os órgãos acessórios são subdesenvolvidos. As aves, os galos, eles não têm próstata, vesícula seminal, nada disso, tá? Só tem mesmo que o testículo e há uma pequena estrutura chamada de epidídimo. Aqui é a cloaca do galo, né? E aqui é onde vai estar, na realidade, né, o falo. É uma papilazinha. O galo, ele não é, o falo dele, né, o pênis, não é um órgão penetrante, tá certo, gente? E esse túbulo, esse epidídimo, é um tubo bem pequenininho, né? E que ele tem a função, na realidade, né, de também armazenar esse espermatozoide, tá? O canal deferente, que eu mostrei para vocês na figura, ele termina numa papila aqui na cloaca. E ele funciona, gente, engraçado, né? Que o canal deferente, ele termina numa papila, imediatamente ele torna-se ele fica largo, né? Ele alarga e funciona como um depósito de espermatozoide. Então, vai sair lá do epidídimo e vai para a cloaca, tá certo? Para essa papila. E aí, como eu falei, o falo é um órgão pequeno, né? Não é um órgão penetrante. Eu quero agradecer ao aluno Matheus, que mandou essa figurinha para a gente, né? Para lembrar para vocês que o galo não consegue penetrar na fêmea, tá? O sêmen é transferido pelo contato rápido, tá? Os movimentos da cauda promovem, né, com que a papila desenvolva um pouquinho e aí ele ejacula, mas ele não é um órgão penetrante. Observem aqui o galo, ele firma a galinha, não é isso? É rapidinho a cobrição. Observe que essa figura tá os dois testículos, né, o canal deferente e levando até a papila aqui na cloaca. Aí ele encosta e aí ele vai liberar o quê? O sêmen, e os espermatozoides vão nadando, né, até o infundíbulo para fazer o quê? A fecundação. Essa figura é muito interessante, gente, eu gostei muito, agradeço o Matheus da turma 2AZ, muito boa para o aluno poder ter uma visão. Gente, a aula de hoje foi sobre reprodução da galinha e do galo. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não entenda, deixe os comentários ou pergunte, que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Outra coisa, responda o estudo dirigido para aumentar, né, para facilitar a aprendizagem de vocês, tá certo? Eu agradeço, fique com Deus, muita paz no coração, tá? E aprenda um pouquinho com a gente aí e a gente vai aprendendo também com vocês. Beijos no coração.